E a pandemia também afeta as ações de família. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar via internet com a advogada Fernanda Las Casas. Fernanda, obrigada por participar aqui com a gente do SP Record para esclarecer também, nesse período de quarentena, de isolamento social, as ações estão acontecendo normalmente? Boa noite. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos. Sim, nesse momento de quarentena, o judiciário continua trabalhando online, normalmente. Inclusive, eu converso com colegas diariamente e os colegas que atuam na área de família estão com muito trabalho. E queria saber em relação ao número de divórcios, né? Parece que a China já tem esse dado aí que aumentou durante esse período de pandemia, o número de divórcios por lá. Aqui vocês já têm um cenário semelhante, é isso? Olha, Valéria, eu não consigo te precisar a quantidade numérica, né? Porque os processos de família são sigilosos. Mas eu posso falar com relação a mim, aos meus colegas e meus alunos, que realmente o número aumentou muito, o trabalho aumentou. Infelizmente, a quarentena e o coronavírus está acabando por dissolver as famílias, né? Que já deviam estar vindo com alguma solução, uma questão afetiva já pendente. E nesse momento as pessoas estão passando por essa problemática e não sabem como conviver. E olha, uma dúvida que as pessoas têm, né, se as prisões podem acontecer mesmo durante, né, aquelas relacionadas às questões familiares, se elas podem acontecer mesmo durante esse período de quarentena. Saber que essa é uma dúvida muito frequente, né, Valéria? Porque as pessoas devem ter visto que no meados de março o STF se pronunciou falando que as prisões relacionadas às prisões civis, relacionadas à pensão de família, elas seriam relativizadas para que elas fossem cumpridas no modo domiciliar. Isso porque você também tem que preservar a vida do alimentante, não é verdade? Mas nós temos que entender que não é porque a prisão é cumprida em modo domiciliar que a dívida vai ser suspensa, a dívida continua ali para ser revista no futuro, ou ainda podemos pensar na possibilidade do caso dessa pensão ser colocada para ser cumprida após a quarentena, né? Porque a prisão em si não é para punir o alimentante, é para fazer com que ele cumpra o seu dever de alimentar tanto o genitor como a genitora, né? O pai e a mãe têm esse dever de alimentar o filho. Então a prisão ela vem apenas como mais uma força da lei para isso. E se o pai não paga espontaneamente, então vem o Estado com a sua força legal para fazer cumprir através das prisões. Falando em pensão alimentícia, com a diminuição da renda, essa pensão também pode ser diminuída ou não? Olha, já tive algumas pessoas me perguntando sobre isso, inclusive já tem entrado com algumas ações revisionais. Se você paga a pensão alimentícia nesse momento e você percebeu que a sua renda vai diminuir, ou porque o seu patrão está diminuindo o seu salário por um acordo coletivo, ou ainda porque você é um autônomo e não está conseguindo trabalhar da mesma forma que antes, ou até paralisou totalmente, você não pode deixar de pagar. Então, o que eu recomendo, o ideal, tente conversar com a pessoa guardiã do alimentado, para que vocês vejam uma maneira de compatibilizar esse valor e aí sim os dois em conjunto entrem com uma revisional de alimentos com o advogado da confiança de vocês, para que apresente ao juiz alimentos provisórios para esse período, né? Já tivemos agora recentemente, essa semana, decisões do TJ de São Paulo nesse sentido, de uma questão específica em que o pai teve uma diminuição na renda, né, feita pela empresa, no caso ele havia um desconto em folha, e a partir disso ele conseguiu que naquele período de 90 dias em que está prevista aí essa regulamentação, ele conseguiu então que a pensão apenas nesse período ela fosse diminuída em 20%. Mas eu Certo. repito, as pensões que foram feitas judicialmente, que a gente está falando, e essas vão ter que ser levadas também ao judiciário para serem revistas, né? Porque há um caso muito relevante, falamos muitas vezes de menores, né?
E as escolas e as faculdades não diminuíram seus valores, porque estamos trabalhando a toda, né? Eu dou aula, eu continuo trabalhando Sim, muito e os alunos continuam tendo aula, né, Valéria? é Então, verdade. a gente tem que rever e fazer com parcimônia. Em relação às visitas, estamos, né, em isolamento social. Como é que estão as visitas nesse período? O que eu tenho indicado para algumas pessoas é o seguinte: se a pessoa que vai fazer a visita, né, a cada 15 dias, é o que normalmente é feito no judiciário, nesses moldes, ela não for uma pessoa que está trabalhando, que tem algum serviço essencial, trabalha no mercado, trabalha na saúde, na farmácia, etc. Ou seja, ela está cumprindo quarentena. A princípio, essa pessoa não apresenta risco para a criança, né, em que vai visitar. Então, eu não veria problema algum que a visita fosse feita de modo permanente, continua da mesma forma, retira do domicílio de quem está com a guarda da criança e leva para fazer a visita e fica em casa com a criança. Porém, sabemos que há casos de pessoas que moram em outros estados, e aí já é um problema estadual, que as Sim, estradas estão fechadas. Também, Valéria, temos casos em que os pais trabalham, né, em serviço de risco, ou ainda que a criança vive com um avô, com alguém que tem alguma doença crônica que pode ser atingido. Nesses casos, o que a gente tem indicado é que seja suspensa temporariamente as visitas presenciais. Mas olha que interessante, nós não estamos vivendo a tecnologia, estamos sim, fazendo essa entrevista com o uso da pois internet. é. E os pais também podem fazer isso, não é? Então, o que eu tenho indicado, então marque um horário em dias alternados para que a criança veja, porque a criança também mudou a rotina, a criança também está isolada dos seus amigos, dos outros familiares, de um avô querido, de um padrinho. Então, nesse momento, é importante que a criança tenha ali o rosto, né, do seu pai ou da sua mãe. E aí, então, faça então esses encontros online. Tem plataformas de jogos que dá para fazer, pode contar uma história, uma brincadeira. O importante é a gente manter esses laços afetivos, porque quando a criança está feliz, a sua imunidade aumenta, né? E É aí verdade. todo mundo fica tranquilo e despreocupado. Tá certo. Quero agradecer pela sua participação e quem tiver mais alguma dúvida pode entrar no Instagram, né? O Instagram é @Fernanda Las Casas. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, agradeço. Boa noite.